Leitura da Lei 11.107, Consórcios Públicos. Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, o Estado e o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos e de interesse comum e da outras providências. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. A União somente participará de consórcios públicos em que tenham e que também façam parte de todos os estados em cujo território estejam situados os municípios consorciados. O consórcio público na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde. Aplicam-se aos convênios de cooperação no que couber as disposições destas leis relativas aos consórcios públicos. Os objetivos do consórcio público serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílio, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos de governo. Nos termos do contrato de consórcio do direito público, promove desapropriações e instituir servidões nos termos da declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social realizado pelo poder público. Ser contratada pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciadas, dispensada a licitação. Consórcio público poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou mediante autorização específica pelo ente da federação consorciada. Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de formas gerais em vigor. O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções. São cláusulas necessárias do protocolo de intenções a que estabeleçam a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio, a identificação dos entes da federação consorciados, a indicação da área de atuação do consórcio, a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes da federação consorciados perante outras esferas de governo, as normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público, a previsão de que a Assembleia Geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para suas deliberações, a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público, que obrigatoriamente deverá ser chefe do Poder Executivo diante da Federação Consorciada. O número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. As condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria. Termo de parceria. Termo de parceria, termo de parceria. Autorização para a gestão associada dos serviços públicos, explicitando as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público, os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados. A autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização de prestação do serviço. As condições às que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão associada a envolver também prestação de serviço por órgão ou entidade de um dos entes da federação consorciados. Os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas de outros preços públicos, bem como para o seu reajuste ou revisão. E
o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplentes com suas obrigações, exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. Para fins dos incisos 3, que trata do quê? Trata da indicação da área de atuação do consórcio. Considera-se como área de atuação do consórcio público, independente de figurar a união como consorciada, a que corresponde à soma dos territórios dos municípios, quando o consórcio público for constituído somente por municípios, ou por estado e município com os territórios neles contidos, dos estados ou dos estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for respectivamente constituído por mais de um estado ou por um ou mais estados e Distrito Federal, dos municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e os municípios. O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da federação consorciado possui na Assembleia Geral, sendo assegurado um voto a cada ente consorciado. É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão de uso de bens móveis ou imóveis, e a transferência ou cessão de direitos operado por força de gestão associada de serviço público. É nula a contribuição financeira, salvo no caso de doação, destinação ou cessão de uso de bens móveis ou imóveis, e as transferências ou cessões de direitos operados por força de gestão associada de serviço público. Os entes da federação consorciados ou os com eles conveniados poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação de cada um. O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. O contrato de consórcio público será celebrado com ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções. O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, pode ser celebrado por apenas uma parcela do ente da federação, que subscreveram o protocolo de intenções. A ratificação pode ser realizada com reserva, que, aceita pelos demais entes subscritores, implicará consorciamento parcial ou condicional. A ratificação é realizada após 2 anos da subscrição do protocolo de intenções, dependerá de homologação da Assembleia Geral dos Consórcios Públicos. É dispensado da ratificação prevista no caput deste artigo o ente da federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação de controle de protocolo de intenções, de direito privado, mediante atendimento dos requisitos na legislação civil. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta dos entes da Federação de Consorciados. O consórcio público com personalidade de direito público ou privado observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, a celebração de contratos, a prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido pela consolidação das leis do trabalho. O Estatuto disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio público. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. O contrato de rateio será formalizado
Contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e o seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio, com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos na Lei Complementar 101. O consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas dos entes consorciados todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos. Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou os créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas, competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo, representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, a legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncias de receita, sem prejuízos de controle externo a ser exercidos em razão de cada um dos contratos de rasteio. Os agentes públicos incumbidos na gestão de consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos. A retirada do ente da federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por lei. Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos nos casos de expressa previsão do contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação. A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumentos aprovados pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que derem causa à obrigação. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade às obrigações que o ente da federação constituir para um com o outro ente da federação ou para o consórcio público, no âmbito de gestão associada, em que haja a prestação de serviço público ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. O contrato de programa deverá atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos, e especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e outros preços públicos, e a de regulação dos serviços a serem prestados e,
prever procedimentos que garantam a transparência de gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um dos seus titulares. No caso de gestão associada, originar a transferência total ou parcial dos encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade de serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de nulidade, deverá conter cláusulas que estabeleçam os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que o transferiu. As penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos, o momento de transferência do serviço e os deveres relativos à sua continuidade. A indicação de quem arcará com o ônus e os passivos de pessoal transferidos. A identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e a administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contrato. O procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receita de tarifas ou outras emergentes de prestação de serviços. É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização de serviços por ele próprio prestados. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos. Mediante previsão do contrato de consórcio público ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da federação consorciados ou conveniados. Excluem-se do previsto no cabo deste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, o ente da federação ou consórcio público. Os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão observar o artigo 175 da Constituição Federal, vedada a formalização de novos contratos de programa para esse fim. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. Para a celebração de convênios de que trata o cabo deste artigo, as exigências legais de regularidade aplicar-se-ão ao próprio consórcio público envolvido e não aos entes federativos daquele consorciados. Alterações. Disposto nessa lei não se aplica convênio de cooperação, contrato de programa para gestão associada de serviços públicos ou instrumentos congênitos que tenham sido celebrados anteriormente à sua vigência. O Poder Executivo da União regulamentará o disposto nesta lei, inclusive as normas gerais de contabilidade pública que serão observadas pelo consórcio públicos para que sua gestão financeira e orçamentária se realize na conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal. Fim.